Olá amigos, confederados, companheiros de retrocomputação e retrocomputaria. Sejam bem-vindos à sede da Confederação de Microserviços Retro do Lisias. Esse vídeo vai apresentar a você, futuro confederado, como funciona a confederação do meu lado do Cable Modem. Aqui à nossa direita temos esse magnífico, moderno, elegante roteador TP-Link 740N resgatado da lixeira. Nosso amigo Alexandre Souza, num momento de profunda consciência ecológica, decide não jogar isso no lixo, pelo contrário, joga isso no meu colo e diz: toma que o filho é teu, Lisias. A cavalgada nos olhos dentes, peguei esse treco, hackeei, instalei o OpenWRT, modelo Klaus Kalmer. E desde então esse cara está servindo a nossa confederação os serviços de DNS, DHCP, NAT, internet e ponto de acesso. Sim, você ouviu corretamente, ponto de acesso. Quando você, amiguinho, estiver nas imediações e sentir aquela necessidade súbita e urgente de fazer aquele request maroto na confederação, mas não estiver a fim de gastar o seu 3G, sinta-se convidado a acessar nosso ponto de acesso com segurança e privacidade. Minha privacidade, porque você não vai acessar minha rede local, não vai acessar minha internet e muito menos minha pornografia, que eu posso ser louco, mas não sou burro. E então aqui à nossa esquerda nós temos nosso parque instalado de servidores. 3 magníficos e modernos Raspberry Pi, modelo 2011. Na extrema esquerda temos então um Raspberry Pi modelo B, aquele primeirão, revisão de dezembro 2011.12, bonitinho. Modelo B, aquele com 256 MB de RAM. Esse carinha, batizado singelamente de ARP-Zero, ele é responsável pelos seguintes serviços da confederação: servidor HTTP, aquele feito em Bash que eu estou enchendo o saco de vocês do Facebook desde o ano passado. Provedor de Search Engine de FTP, com alguns poucos data sources, normalmente os menorzinhos, porque a memória dele é pouca. O alicerce, o pilar, a parte principal da confederação, o proxy. O proxy, aquele serviço em que os serviços que quiserem fazer parte da confederação se registram e anunciam o que sabem fazer, e os clientes mandam seus requests, que são então redirecionados para um provedor capaz e disponível. Também serve o audio stream das web radios da confederação, usando o servidor ICCast2. E também um monitor de IP. Como eu vivo debaixo de um IP dinâmico, vira e mexe, isso muda a cada 30, 40 dias mais ou menos, ou então quando alguém importante acessa, tipo um cliente, um possível empregador. É batata, quando um cara desse bate aqui, muda o IP e o cara não vê nada. Depois do último mico que eu passei, eu perdi a cabeça, me enchi de coragem e construí esse monitor de IP que monitora a mudança de IP, e quando isso acontece, bate lá no meu DNS na AWS e atualiza o IP domínio. Isso vale uma reportagem só para ele. Aqui no centro nós temos então um outro Raspberry Pi, esse já modelo B+, com 512 MB de memória, da mesma época do nosso amigo 2011-12, e ele é responsável por mais alguns data sources do FTP Search Engine e os mais pesados, e também ele roda o provedor do controle remoto do Web Radio, em especial o canal Modland. Quando você clica na interface HTML para dar o play numa música, ele manda o request para esse carinha vai no FTP da Modland, baixa o arquivo, descompacta, registra o arquivo de música no Media Player, coloca na playlist e dá o play. Ao redor nós temos esse guerreiro, esse velho conhecido, o ARP2. Esse rapazinho, ele foi meu Raspberry de desenvolvimento até pouco tempo atrás, mas o último software que eu desenvolvi nele, que foi os data sources do Arnold C64 e o FreeDOS, estouraram a capacidade dos outros aparelhos, e eu acabei tendo que sacrificar o meu Raspberry Pi de desenvolvimento e promover o cara para produção.
ele está servindo, além desses search engines, está servindo também dois outros provedores que são protótipos. Eu gostaria de enfatizar que são protótipos, está pifando pra cacete, que são provedores de acesso SQL, um para MariaDB e outro para PostgreSQL. Esses dois bancos de dados estão servindo a base de dados chamada ZXDB do Enar Saltas. É uma base de dados consolidada por referência cruzada de todo o ecossistema do ZX Spectrum da Sinclair. Se você sabe SQL e é fã da Sinclair, você precisa brincar com esse cara. Por fim, para aqueles que curtem detalhes de infraestrutura, para aqueles que gostam da pornografia, da tecnologia, uma geral. Meu cable modem dá acesso à internet, alimenta pela WAN o meu roteador doméstico, que por sua vez via NAT alimenta o roteador da confederação, que via NAT alimenta os outros 3 Raspberry Pi. Por que um roteador debaixo de um roteador? Por que ele metia um hub nessa merda e resolvi isso de uma vez? Bom, um dos requisitos desse projeto é que toda essa parafernália possa ser facilmente portável. Eu pego essa madeira cheia de bugiganga, põe embaixo do braço, apareço no encontro, apareço em algum lugar, taco na tomada, plugo da internet e tô no ar. O aparelho se vira, ele se liga, procura seu IP, configura na AWS o IP de onde ele está agora, e eu tô no ar em meia hora, sem choro nem vela, sem intervenção manual. Para isso acontecer, eu não posso, obviamente, levar o roteador da minha casa. Então, ao invés de botar um hub, eu botei um roteador, configurei isso tudo. E um efeito colateral disso é que eu tenho que usar NAT debaixo de NAT, o que não é algo muito difícil como parece. Depois que você faz funcionar, fica simples. Eventualmente eu vou escrever um artigo sobre isso. Os detalhes mais sólidos dessa arquitetura vai estar documentada num artigo a ser escrito mais tarde, mas para quem é muito curioso, segue um resumão. ARP0, responsável pela porta 8000, que é o ICS2, pela porta 8080, servidor FTP, pela porta 8081, provedor de search engine, pela porta 8090, proxy. ARP1